porque quando a gente vê ele pela primeira vez, a gente pensa: como assim um capitão da Soul Society que tem cabeça de lobo? Mas isso tem uma explicação simbólica muito interessante. Verdade, ele parece um guerreiro samurai misturado com lobo. Exatamente, a teoria sobre o Sajin Komamura é que ele representa honra, lealdade e vergonha do próprio passado. Na história de Bleach, o clã dele sofreu uma maldição. Por causa dessa maldição, os membros do clã acabaram ganhando a aparência de animais. Isso fez que muitos deles se isolassem da Soul Society. Então ele usava aquela armadura gigante porque tinha vergonha de aparência? Exatamente, no começo da história, o Sajin Komamura usava uma armadura bem enorme para esconder o rosto. Isso mostra algo muito humano. Às vezes as pessoas têm vergonha de quem elas são. Mas ao longo da história ela aprende uma coisa muito importante: que ele não precisa esconder quem ele é. Isso mesmo, a teoria do personagem é que ele representa a aceitação da própria identidade, mesmo tendo aquela aparência diferente. Ele prova que ainda pode ser um grande guerreiro, um líder respeitado, um amigo leal. E tem outra coisa muito forte na história dele: o Sajin Komamura também representa lealdade absoluta. Ele é extremamente fiel ao comandante da Soul Society. Gengyusai Shigekuni. Gengyusai Shigekuni Yamamoto. Ele acredita muito em honra, justiça e dever. Esses valores lembram muito o código de honra de samurai. Então ele é tipo um samurai com espírito de lobo? Exatamente, por isso o personagem é tão interessante assim. Ele mostra 3 ideias importantes: 1. Aceitar quem você é. 2. Ser leal às pessoas que você respeita. E por último, 3. Lutar com honra mesmo quando o mundo te julga. Teoria profunda! Personagem com honra, espiritual de guerreiro. Desculpa, eu imaginei o Komamura. Quer dizer, Komamura correndo atrás de um rolo igual um cachorro bravo? Lá vem, lá vem. Nada, isso aí foi técnica de vento do clã. Rapaz, se o Sajin Komamura estivesse aqui, ele ia falar: eu entendo rolos gigantes, mas eu não estou preparado para esses gases da Tsunade. Mas resumindo a teoria, o Sajin Komamura é um dos personagens que melhor representam honra, lealdade e aceitação de si mesmo dentro de Bleach. Mesmo sendo bem diferente, ele prova que o caráter de uma pessoa é mais importante que a aparência. Rapaz, agora eu vou falar de uma teoria real muito interessante sobre um capitão que muita gente acha engraçado e preguiçoso e relaxado, mas na verdade é muito mais profundo do que parece.
Eu tô falando do capitão do chapéu de palha. Shunsui Kyoraku. Porque muita gente olha pra ele e pensa: Esse cara só quer beber. Só quer saber de beber saque, descansar e fugir da responsabilidade. Mas isso é só a aparência externa dele. verdade, ele parece aquele professor da escola que chega atrasado na aula e fala: Hoje vamos estudar, mas sem pressa. Exatamente, mas a teoria sobre o Shishui Kyoraku é que ele representa o peso da experiência e da guerra. Ele é um dos capitães mais antigos e experientes da Soul Society. Ele viu muitas batalhas, muitas perdas, muitos amigos morreram. Então ele decidiu viver de uma forma mais tranquila e relaxada. então ele não é preguiçoso, ele só aprendeu a valorizar o momento de paz. Isso mesmo, o Shishui Kyoraku é aquele tipo de pessoa que entende uma coisa muito importante: a vida já tem batalha demais. Então, quando existe paz, ele prefere aproveitar e relaxar. Mas não se engane, quando a situação fica séria, ele se transforma em um dos capitães mais perigosos da Soul Society. Ou seja, ele é tipo aquele cara que parece tranquilo, mas se procurar resolver tudo em segundos. Exatamente, e tem mais uma coisa interessante: a teoria diz que o Shishui Kyoraku representa a maturidade emocional. Ele entende que lutar nem sempre é a melhor solução. Ele prefere evitar conflitos, proteger os outros, resolver as coisas com inteligência. Mas quando não tem escolha, ele luta sem hesitar. Capitão relaxado, gosta de beber, gosta de descansar. Parece muito comigo. Isso foi vento do deserto ou foi tsunami? Novo poder espiritual desbloqueado. Bancário do Gás. E Supremo da Hokage. Rapaz, se o Shisui Kyoraku estivesse aqui, ele ia pegar o chapéu e beber um gole de saquê e falar: Eu já enfrentei muita coisa na vida, mas esse ataque de gás eu não estava preparado. Mas resumindo a teoria, o Shishui Kyoraku representa sabedoria, experiência e maturidade dentro de Bleach. Ele parece relaxado, mas isso acontece porque ele já viu batalhas demais. E por isso ele sabe que paz é algo muito valioso. Rapaz, agora eu vou falar de uma teoria real e bem realista e bem explicada sobre um personagem que muita gente gosta, porque ele é muito doido por luta. Eu tô falando do careca mais guerreiro da Soul Society, Ikkaku Madarame. Porque quando você vê o Ikkaku, a primeira coisa que chama a atenção é a careca brilhando igual o farol de carro à noite. verdade. Se apagar as luzes da Soul Society e só usar a cabeça de um terminal. Mas agora falando sério, a teoria real sobre Ikkaku Madarame é que ele representa o espírito do guerreiro que ama lutar, diferente de muitos personagens que lutam. Por obrigação. O Ikkaku luta por
que ele gosta de batalha. Ele vê a luta como uma forma de mostrar sua força e orgulho. Então ele é tipo um guerreiro que vive pela emoção de luta? Exatamente. E tem outra coisa muito importante. O Ikkaku Madarame tem uma lealdade enorme ao capitão dele, Kenpachi Zaraki, porque o Kenpachi foi a pessoa que deu propósito à vida dele. Antes disso, ele só vivia procurando luta por aí. Depois que encontrou o Kenpachi, ele decidiu seguir ele até o fim. Ou seja, ele é aquele cara que prefere morrer lutando do que viver sem batalha. Isso mesmo! E tem uma coisa interessante sobre ele. Mesmo tendo um poder enorme, ele esconde um segredo. O Ikkaku Madarame possui uma Bankai. Mas ele não mostra isso para todo mundo não. Mas por que ele esconderia um poder tão forte? Porque ele quer continuar lutando ao lado do Kenpachi. Se ele revelasse tudo, talvez acabasse sendo promovido ou mudado de divisão. Então ele prefere continuar lutando como um soldado leal. Isso mostra outra coisa sobre o personagem. Ele representa 3 ideias importantes em Bleach. 1. Orgulho de guerreiro. 2. Ao guerreiro. Lealdade ao líder. 3. Amor pela batalha. Ele não luta por poder. Ele luta porque essa é a vida que ele escolheu. Guerreiro careca, orgulho de lutar. Eu imaginei a cabeça dele igual bola de boliche. Lá vem outro peido aí. Eu não consigo parar de peidar. Isso foi ataque de vento nível capitão. Rapaz, se o Ikkaku Madarame estivesse aqui, ele ia falar. Eu enfrento espadas gigantes, mas esses gases da Tsunade é mais perigoso. Mas resumindo a teoria, o Ikkaku Madarame representa o espírito do guerreiro que vive pela batalha em Bleach. Ele é orgulhoso, leal e sempre pronto para lutar, mesmo que isso signifique lutar a própria vida em risco. Rapaz, agora eu vou falar de uma teoria muito interessante e bem realista sobre uma personagem que muita gente acha só engraçada, mas que na verdade é muito misteriosa em Bleach. Eu tô falando da pequena Yatiro Kusagishi. Porque quando a gente vê a Yatiro pela primeira vez, a gente pensa: Ah, ela é só uma criança alegre que anda nas costas do Kenpachi.